Como funciona o seguro empresarial? Vamos lá. É um contrato onde a seguradora ela tem o papel de indenizar imprevistos contratados para a sua empresa. Vou dar um exemplo aqui. Tem um supermercado que tem lá mercadorias em câmaras frias. Caso venha faltar energia e vir a deteriorar, vir a destruir aquela mercadoria ali dentro, certo? Essa cobertura ela vai sanar esse prejuízo. Então, você que é empresário, é preponderante você contratar o seguro para a sua empresa, pois através dela você não vai perder de gerar renda para você e para pessoas que você emprega. Pessoal, boa noite. Queria agradecer aqui hoje a presença de Jailson nessa noite especial. Nosso amigo Franklin, uma honra muito grande estar fazendo parte aí desse nosso primeiro episódio do nosso projeto. Queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo, que está ansioso pelo primeiro podcast, primeira entrevista, primeiro bate-papo. Meu nome é Paulo Luiz, sou um dos hosts aqui da Rota do Varejo. É um projeto que estamos trazendo para Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, esse conteúdo, né, tornar relevante no dia a dia aqui no varejo da nossa região. Jailson, o que é que você tem a dizer? A expectativa é excelente, né? Para nós uma satisfação imensa aqui estar recebendo nosso amigo Franklin. Tenho certeza que tem muita história para contar para a gente, né? O varejo é uma vida, né? Eu passei 25 anos dentro do varejo, é uma vida que a gente... É uma família grande que a gente forma dentro desse segmento. Meu nome é Jailson Almeida, eu tenho 25 anos de experiência no varejo. Passei aí uma temporada boa no Grupo Bom Preço, na fusão Bom Preço, Walmart, Arrold. Depois ingressei no varejo familiar, né? Novas experiências, muito aprendizado. E o varejo é isso. O varejo a gente nunca sabe de tudo. A gente sempre tem o que aprender. Isso. Então é isso, Jailson. A gente está aqui com o nosso amigo Franklin, uma experiência gigante no varejo, né? Trazer muita coisa boa para vocês, muito aprendizado. E agora vamos passar aqui a bola para ele falar um pouco sobre a experiência dele, a trajetória dele e aguardar aí essa aula que ele vai nos dar hoje. Boa noite, Franklin. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jailson. Antes de mais nada, eu espero não frustrar a expectativa de ninguém. De fato, assim, a gente vai, como o Jailson falou, a gente vai juntando histórias, o varejo ensina isso, né? Todo dia um aprendizado. Fico agradecido, sou grato demais pelo convite. Eu acho que é um projeto excepcional. O varejo, a área comercial precisa disso, precisa desses momentos, precisa desse bate-papo, né? Já dizia Chacrinha, quem não se comunica não se intromica, né? Então, acho que isso é importante. Fico grato, espero que consiga compartilhar um pouco do aprendizado, né, que eu vivencio todos os dias e que a gente consiga aí fluir numa conversa bacana. Conteúdo não falta, assunto não falta, né? Espero que o tempo seja suficiente para a gente falar. Não tenha dúvida que... Da experiência de vocês também, eu tenho certeza que a gente vai absorver um bocado. Não, vamos lá. Franklin, a gente se conheceu de outros carnavais, na época que eu comecei lá no Central Supermercado. Isso. Me conheci lá, na época você estava na Martins. Conta aí um pouco dessa história, como é que você iniciou no varejo? De onde é que surgiu? Como é que você teve a primeira oportunidade? Fala aí um pouco mais sobre Franklin. Rapaz, meu nome é Franklin Florentino Guerra, filho de Vicente de Paulo e Ana Maria, esposo de Fabiana, pai de Felipe e de Davi. Eu acho que minha história profissional dava para fazer ali Forrest Gump 2. É um pouquinho daquilo tudo, né? Uma hora ele jogou ping-pong, outra hora ele foi do exército, ele foi pescar e tal. Eu acho que é um pouco disso, né? Minhas origens foi bem lá de baixo mesmo. Eu comecei, o meu primeiro emprego informal foi numa banca de revista, jornaleiro, vendia jornal mesmo na banca, né? Depois fui para uma lanchonete, na época Tia Nila, nem tem mais hoje, né? Tia Nila, fui ser balconista, então já com experiência atendendo o cliente, é uma coisa que eu acabei me identificando muito com o atendimento, com pessoas, né? Depois eu acabei indo trabalhar numa distribuidora de salgadinhos, mais uma vez na base, ali como
ajudante, eu era ajudante, eu abastecia os expositores do salgadinho, ajudava na montagem de carga, carregava e descarregava o caminhão, até que tive uma oportunidade de vendas, né, de ser vendedor nessa empresa. Fiquei por mais de 6 anos lá como vendedor. Saí por uma oportunidade de supervisão na mesma área, com supervisor da Elma Chips, para crescer. Né? Fiquei por 10 meses lá, porque fui convidado para ir para o Martins Atacado, na época como gestor lá, para formar a equipe, trabalhar com representante comercial, e aí fui enganjando, né? Peguei a minha experiênciazinha de venda ali que tinha, né? Com o meu gosto, eu gosto muito de lidar com as pessoas, e fui tentando desenvolver uma equipe de vendas, relacionamento com os clientes. Foi assim que eu cheguei no Central, através de relacionamento, né? Que até hoje eu cultivo, uma gratidão bacana lá com o pessoal, com o Paulo e com todos que fazem aquela empresa lá. E foi um pouco disso tudo. No Martins eu fiquei lá de 2010 a 2018, aprendi muito, uma escola gigante para varejo. Ô Franklin, atrapalhando só para a gente pegar o gancho aí da sua fala, quando você estava no Martins, quais foram os seus maiores desafios o ponto de partida que você teve para poder alcançar os resultados que você chegou para fazer, para executar? Os maiores desafios que a gente tinha era desenvolver a equipe de vendas, formar e desenvolver a equipe de vendas. Não era tão fácil, porque lá a relação de trabalho era de representante comercial autônomo, então parte de um princípio que você tem que convencer a pessoa que ela vai trabalar 30 dias sem garantia nenhuma, né? Justamente, sem garantia nenhuma de um salário, de que o INSS dela, o imposto, né, o FGTS vai estar recolhido. Então você já começa com esse poder de convencimento, né? Mas era uma grande empresa, uma referência no varejo, então isso facilitava. Eu peguei parte da equipe já formada por um grande gestor, a qual eu sucedi ele, né? Mas o principal desafio era convencer as pessoas, representantes e clientes, das necessidades de cada um. Dos representantes, das necessidades dele enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Porque se ele estava trabalhando, ele tinha um propósito, né, daquilo, e os clientes das necessidades para o negócio dele, uma vez que o Martins era multicanal, então uma hora eu estava no farma, outra hora eu estava no material de construção, outra hora a gente estava no supermercado, cada área com a sua necessidade, boa parte delas o Martins conseguia atender, não era uma empresa só de venda, a gente tinha uma parte financeira, porque tinha banco, tinha cartão de crédito, tinha solução de tecnologia, então era bem completo. Então, sempre havia uma oportunidade. Se não para mim, mas pelo menos para abrir na cabeça do cliente, na época, que ele precisava daquele serviço, sendo na época do Martins ou de outro. Né? Mas, assim, era tentar encontrar essas brechas. Eu nunca fui... Nem fui tentando desenvolver a minha equipe para nunca vender ou nunca negociar aquilo que o cliente já comprava rotineiramente. Não gastar muita energia naquilo. Aquilo já vinha, aquela venda ela já ia vir. Então, ele tinha que abrir o olho para tudo aquilo que ele nunca destinou energia nenhuma. Talvez estava uma maior rentabilidade para o cliente, uma maior comissão para o vendedor. Então, esses eram os desafios. Nas lacunas que não eram preenchidas por outras empresas ou pelas necessidades que o cliente não conseguia enxergar, a gente tentava identificar essas lacunas e preencher elas. Se eu conseguisse preencher com o Martins, bacana. Se não, no mínimo eu abria o olho do cliente, a visão do cliente, porque ele precisava buscar aquele recurso, sendo meu ou não. E foi aí que eu fui desenvolvendo muito relacionamento com os clientes também. Porque o meu negócio não era vender só a minha empresa, era desenvolver também esse relacionamento, que é uma coisa que eu levo para a minha vida. O relacionamento com clientes, com amigos, com familiares, eu acho que é muito importante. Hoje, um abridor de portas. E o varejo só funciona por causa disso, viu, Franklin? Se você não gostar de pessoas, se você não tiver aquele poder de convencimento, aquela segurança no que está dizendo, entendeu? Porque vai muito disso aí. Tem que ter segurança no que está dizendo. Como é que eu vou vender? Por exemplo, às vezes existem muitas situações que você está com um produto, a gente está aqui com o energético Crosby, eu conheço o produto, eu sei que o produto é bom, então eu sei o que eu estou falando em relação ao produto. E o que eu achei legal, Franklin, é essa questão de você ter começado da base, né? E fica muito mais fácil. Quando a gente inicia da base, eu costumo dizer que é que nem a gente constrói um prédio. É isso? Se não tiver uma base sólida, o que é que acontece? Ele cai. Então, você começou da base e foi só almejando, crescendo. Né? Mas como é que despertou, Franklin, quando você iniciou, né? Que você falou aí que atuou em várias áreas, mas você já tinha naquela época essa vontade de participar
desse segmento já? Ou foi uma coisa que apareceu por oportunidade? Rapaz, é engraçado porque tudo na minha vida foi a consequência. As coisas foram acontecendo uma como se fosse em sequência da outra. Um trabalho meu sempre me levou ao próximo e eles em algum momento, eles se conversaram, sabe? O cara que eu fui trabalhar na Elma Chips, por exemplo, ele era o cara que colocava o salgadinho no posto de gasolina que eu trabalhava. Então, assim, por que é que ele me convidou? Ele via meu atendimento, como era lá, com ele, como fornecedor, e também com os clientes do posto. Então, quando ele soube que eu saí, ele foi atrás de mim. Eu tentei colocar um negócio para mim, na época, uma loja de conveniência e tal. Ele foi atrás de mim, não deu certo, não tinha experiência ainda, era muito novo. Não deu certo, ele foi atrás de mim e me chamou para trabalhar com ele. Então, assim, da Elma Chips, para a próxima oportunidade de supervisor foi através dele também, né? Eu fui para o Martins também por conta desse trabalho. Do Martins, eu fui para o Bem Mais também por conta disso. Então, foi sempre... Eu não planejei. Eu eu quero isso, vou construir isso aqui para ser gestor lá na maior rede de supermercado da Paraíba em 20 anos. Não, as coisas foram acontecendo. Uma coisa que eu sempre tive foi disponibilidade para trabalhar. Disposição e disponibilidade. Não tinha vergonha, por isso que eu comecei de baixo. Eu literalmente sujei as mãos. A RH do Martins, Ana Marli, um abraço para você, Ana Marli, tenho certeza que você vai assistir. Ela diz, meu Deus, como ele chegou sujinho para a entrevista. Apesar de eu ser supervisor na época no distribuidor de Elma Chips, mas quando ela me ligou para a entrevista, eu perguntei se dava tempo de eu ir em casa, tomar um banho. Ela disse, mas por que? Eu disse, não, porque eu estou na rua trabalhando. Mas ela não imaginou que eu, como supervisor, ia chegar tão sujo lá. Mas, quando eu cheguei, ela disse, mas e por que você está assim? Eu digo, não, é porque eu estava abastecendo o display de um cliente que o vendedor não estava passando lá, os produtos estavam sujos e tal. Então, eu cheguei com a fardeira amarela, então pegava poeira muito fácil. Eu cheguei sujo lá, né? E, poxa, eu acho que isso também contribuiu, sabe? Mostrar que eu não tinha medo de botar a mão na massa, de fazer a coisa acontecer. Que eu acho que falta um pouco disso hoje, sabe? A gente tem dificuldade de despertar isso nessa geração mais nova agora, do cara se sujar, do cara, sabe, botar a mão, construir uma coisa consistente, como você falou, um prédio, pois o prédio sem um alicerce, ele não é nada, você pode ter o melhor engenheiro do mundo, mas se não tiver o pedreiro e o servente que faça aquele alicerce do jeito que o engenheiro quer, cara, o prédio não sai do papel, o papel aceita tudo, mas se você não tiver quem suja a mão, quem esteja disposto, né, a fazer o trabalho pesado, então, cara, não sai do papel. Realmente, Frank, você agora me fez relembrar acho que a primeira vez que eu ganhei dinheiro trabalhando, eu morava lá em Timbaúba, sou de Timbaúba, Pernambuco, e na frente da minha casa tinha um estádio, que era o Estádio Municipal Ferreira Lima. E o time da cidade, que jogava o Pernambucano, que na época era o time do Recife, que jogava por Timbaúba, ia jogar Náutico, ia jogar Sport, Santa Cruz, que era o Pernambucano, né? O Pernambucano Série A. E aí, na frente da minha casa, todo mundo, o Náutico vinha jogar, o Sport ia jogar, o Santa Cruz ia jogar, todo mundo queria ver os caras, né? E aí, eu estacionava carro, na frente da minha casa. E eu cobrava por isso. Cobrava. E tu falou agora no início, desde pequeno, trabalhou, e eu tava lembrando, eu ganhava na época, era Cruzeiro ainda, o pessoal que me conhecia, disse, não, pode deixar aqui, eu ficava lá com a flanelinha, chamando os carros, eu cuidava da minha parte, aí tinha um cara lá do outro lado que cuidava da parte dele, e assim, realmente me fez relembrar esse momento. Aí, Franklin, me tira uma dúvida, na verdade, conta pra gente aí, como é que foi essa tua virada de chave, da Martins para o próximo... a próxima oportunidade, o próximo trabalho. Do Martins eu passei um ano fora do mercado, opção minha, que precisava dar uma descansada, arrumei um sítio, fui plantar banana. Mas assim, eu atendi o Bem Mais como fornecedor eu passei 8 anos no Martins durante 7 anos. Eu atendi o Bem Mais como fornecedor, na época eu era gestor, tinha representante que atendia lá. E eu era muito presente, não só lá, eu atendia as principais contas de João Pessoa e fora de João Pessoa. E eu fazia questão de sempre estar presente, uma vez no mês e tal, mas no Bem Mais eu tinha uma frequência um pouco maior, porque a gente tinha um negócio diferente lá, era mais verticalizado. A gente funcionava na época como distribuidor de uma marca de creme dental famosa. A gente, mesmo sendo um atacado, mas o Martins, o trabalho que o representante iniciou lá e depois a sequência que a gente deu, que a gente foi desenvolvendo, fixou. Então, por mais de 6 anos, o Martins foi distribuidor
desse creme dental lá. Então, eu sempre fui muito presente lá. Sempre me identifiquei com as pessoas de lá, né, com o fit cultural da empresa, que isso é importante demais. Com os donos, com os funcionários, sabe? De gestores ao pessoal da operação de loja. Eu sempre tentei manter um relacionamento bacana. O representante tinha esse relacionamento também, que ajudava bastante também. E eu tinha uma coisa, eu sempre tive uma coisa que, assim, cara, se o negócio não era bom, se a minha empresa, como fornecedora e tal, propunha um negócio que eu via que não era bom, eu tentava me posicionar a favor do cliente. E em algumas oportunidades eu até recebi feedback da minha empresa, dizer, pô, lembra que você é Martins, não é Bem Mais, né? Mas aí a empresa tem que entender quem é que faz a coisa acontecer. Isso. E aí eu volto para aquela situação lá. O papel aceita tudo. Então o cara tá lá numa diretoria, longe e tal, diz, pô, isso aqui é bacana demais, os caras já têm relacionamento lá, faz isso aqui, mamão com açúcar. Bota lá nos peitos do cara. E não é assim, né? Nem sempre o que funciona lá em Minas Gerais, em São Paulo, como você citou o exemplo. É a diversidade de culturas, né? No off aqui, né? Não vai dar certo aqui. E quando eu via que não dava certo, que não batia com o fit cultural do cliente, ou que não era o momento tal, eu sempre tentava me posicionar, claro, de uma forma que eu conseguisse equilibrar os pratos, né? Para não ofender de imediato a minha empresa e também não assustar o cliente. Eu tentava fazer um balizamento de tentar preparar o cliente para receber aquilo num futuro próximo, ali no médio, curto prazo, mas se não fosse a hora, aquele momento, eu tentava fazer. E eu acredito que isso foi, sabe, ajudando a fazer o meu nome junto ao pessoal do Bem Mais, como em outros clientes também. E eu sempre também fui de tentar trabalhar oportunidades fora da curva. Eu sempre me expus muito para que mais se destaque é martelada. Eu acho que não, né? Prego que se destaca é porque o prego é bom, porque senão não aguentava a martelada, né? E eu sempre quis propor negócios novos, diferentes, fora da curva. Sempre tentei levar para todos os clientes da minha base negócios fora da curva. Lá no Central, tentei levar uma proposta de cartão de crédito próprio, de uma seção de eletrônico que não tinha lá. Então, eu sempre me agarrei com isso. Lembra que eu falei as lacunas que tinha? Fui tentando, porque o basicão, o representante já fazia. Então, isso foi me aproximando muito dos clientes. Foi o caso do Bem Mais. Eu acabei me aproximando muito. Nesse um ano que eu passei fora, o Bem Mais ainda tem um grande gestor, que infelizmente na pandemia ele faleceu. Ainda tem, porque o que ele construiu lá ninguém desmancha, né? Então, assim, é uma tatuagem que ficou na pele do Bem Mais, que era o José famoso Teti. Ele me procurou. Perda irreparável. Cara, o varejo perdeu, sabe? Muito. Eu vou dizer um negócio, assim, eu trabalhei no Bem Mais, né? 3 anos. Lá no TI, junto com o Stefano, com os meninos. E Teti era a referência. Toda vez que eu chegava lá em Cruz das Armas, ele, além de atender muito bem, além de tratar as pessoas muito bem, ele entendia muito do varejo. Muito. Uma excepcional pessoa, como pai. Hoje eu conheço essa esposa, a filha, como pai, como esposo, como profissional aí, acho que não tem quem consiga acrescentar ou tirar uma vírgula do legado do cara, né? Então, por isso que eu disse que ele permanece lá, o que ele construiu permanece lá. Ele me procurou no finalzinho do ano, ali, outubro. Eu estava fazendo um trabalho para um outro atacado de Minas, me convidou para ver uma situação, montar uma equipe, então era um negócio muito rápido. Ele me convidou, estava lá. Eu disse, não, deixa eu voltar, que a gente conversa. E, voltando para João Pessoa, sentei com ele e me falou, cara, eu tenho uma proposta. E quando a gente pensou nessa oportunidade, nessa vaga, na minha cabeça e na cabeça de Rodolfo, que é o nosso diretor, né, os dois pensaram a mesma pessoa ao mesmo tempo, que foi você e tal. Antes dele terminar, eu disse, não sei o que é, mas eu vou. Ele disse, não, deixa eu dizer o que é, né, deixa eu dizer quanto é, como é. Ele disse, não, eu vou. Eu gostava do fit cultural da empresa, então eu me identificava, isso facilita para o gestor que está me convidando, me facilita também absorver o trabalho e desenvolver ele mais rápido. Então eu já gostava, não queria nem saber o que era, eu disse, não, eu vou. E assim foi, eu entrei lá em dezembro, infelizmente a pandemia ali no início de abril acabou vitimando o Teti e abreviou um pouco dos planos que eram feitos, né? A gente tinha um plano de médio e longo prazo para ele ia tocar outras coisas da empresa,
né? Então, a gente tinha um plano, primeiro um plano de aprendizado, né? Que eu nunca fui da área de compras, eu era de vendas. Então, a gente tinha um plano de aprendizado ali de médio e longo prazo para ver essa transição. Vocês falaram até de transição recentemente e tal. Ia ter esse plano. Foi abreviado, caiu meio que, né, no meu colo aquela situação ali, mas a gente tinha uma equipe muito bacana, uma equipe comercial muito bacana, né? Que sentiu, claro, a perda do cara, mas que me abraçaram, né? E aí foram me ensinando, até hoje me ensinam, me ajudam demais e foi facilitando um pouco do meu trabalho. Como é a estrutura hoje, Franklin, lá a estrutura comercial? Na parte do comercial, lá no setor de compras hoje, eu sou o gestor. E desde o ano passado, finalzinho de 2022 para 2023, a gente conseguiu desenvolver um cara lá excepcional. Ele é o nosso coordenador hoje, subgerente, o seu coordenador, que ele também é o gerador de informações para tomada de decisão nossa, do comercial, também da diretoria e presidência, que é o Thales. Então, tenho eu e o Thales e tenho mais 11 pessoas, entre compradores e assistentes ali. Assim, o comercial hoje é o coração do varejo, né? O supermercado com um comercial que é bem assertivo, que conhece, que sabe o que está fazendo, tende-se a ter uma lucratividade muito... Né? Tanto que hoje o maior vilão hoje de um varejo é a ruptura de produto. E a gente sabe que ruptura de produto não é bom para ninguém. Até pelo cliente quando tem ele vai viver aquela experiência de compra naquele ambiente, né? Que eu chego lá, você pode ver. Eu participei dessa área dentro do supermercado uns 4 anos. Né? Uma experiência que eu passei lá no Walmart. E quando eu queria entender se minha loja estava... A loja que eu era responsável pelo controle, eu entrava com um carrinho na loja. Se eu vou fazer minhas compras aqui, simular. Sim. Então, assim, é muito frustrante para um cliente quando chegar Pô, o cara gosta de determinado item lá. Ele vai ali por causa daquele item. No menor preço lá eu falei, não, mas... lá do Intermares, uma cliente que eu abordei lá, que eu atendi, eu ganhei essa cliente de um concorrente porque eu lá tinha um produto que eu não sabia o que era, Paulo. Óleo de agave. Não, mel de agave. Mel de agave. Mel de agave. Essa cliente, vocês têm esse negócio aqui, meu amigo, eu procuro em todo canto, não acho. O que é que aconteceu? Todo mês essa cliente estava lá. Então, por isso que mix é muito importante. Como é que vocês hoje fazem a gestão do mix da loja? Qual ferramenta que usa? Quais estratégias? Como é que a área comercial atua dentro dessa área, né? Desse grande vilão que é a ruptura de produtos? Já isso, eu acho que assim, de forma mais abrangente, nem vou me ater só à questão do mix. Mas hoje é impossível você fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, sem você ter a loja na mão. Sem você ter informação. Sem você ter pessoas preparadas para absorver, para mastigar aquela informação e transformar aquilo em algum resultado. Né? Então, assim... Até para uma tomada de decisão, né? Para a tomada de decisão. Então, não é só a ruptura, mas também, assim, qual é o mix que você precisa ter? Você falou da importância do mix, de fato, ele é importante. Mas qual é o mix que eu preciso ter? Né? Você está numa loja em Intermares. Será que era o mesmo mix que você precisava lá para Alhandra, para Caporã? Isso. Né? Então, assim, qual é o mix que você tem que ter? Né? Não é copiar o que você já viu no mercado que vai funcionar, mas é você entender a área que você está inserido. Então, isso é informação. Você precisa ter informação. A área que você está inserido, qual é o tipo do cliente, o que é que ele espera naquela loja, o perfil de consumo. Então, isso vai lhe ajudando na tomada de decisão. Inclusive, isso vai lhe ajudando a reduzir ruptura. Porque evita de você ter aquilo que você não precisa e não ter aquilo que você precisa, que é a ruptura. Então, faltou porque alguém não comprou, aí não comprou. Não comprei porque o meu estoque está muito verticalizado, mas está verticalizado do que você não vende. Exatamente. Então, assim, a ruptura, de fato, ela tem um impacto nos negócios. Eu acho que em todos os negócios. No restaurante, se você vai, abre o cardápio, tem 50 opções lá e o cara só dá conta de lhe oferecer 10 porque o resto está faltando. Então, isso é ruptura. Talvez ele tenha que fazer a gestão do cardápio dele. Funciona com 10 e não funciona com 50. Então, assim, o ponto importante é para o financeiro, para o comercial, para o recebimento, para o cara da prevenção, a informação, sabe? Ter os dados na mão. Eu acho que isso é importante. Para reduzir ruptura, para controlar o financeiro, para deixar de estar pagando juros porque atrasou o boleto, né? Porque você não sabe os seus recebíveis quando é o vencimento. Então, informação é importante e a gente tem investido muito em informação. Por isso que a gente formou o coordenador, ele já era comprador lá,
A gente formou o coordenador, a gente investiu num curso de Excel para todo o time, porque assim as pessoas sabiam o basicão ali, mas cara, se eu precisava de uma informação mais refinada, às vezes numa planilha muito comprida, porque a planilha é muito básica, não tinha como você filtrar aquela informação muito rápido. Então a gente fez esse investimento, a empresa entendeu que era importante para o que ela queria, a gente passou o ano de 2022, 2023 se preparando para 2024, se preparando para a chegada de atacares e concorrentes maiores, então a gente investiu em formação, então a gente preparou o time, primeiro ponto, você precisa ter pessoas preparadas para aquilo, né? A gente preparou o time, a gente foi em busca de ferramentas, a gente acabou de implantar uma ferramenta de gestão que ela trabalha junto com o meu sistema, com o meu RP, então tudo isso é investimento, não é custo, a gente investiu uma soma interessante, mas para dar a informação na palma da mão, hoje a gente tem a loja na palma da mão, qualquer setor que eu precisar da informação, ele está na palma da mão. E informação confiável, informação que assim é informação que gera dados para a tomada de decisão. Não é só um calhamaço de números ali e aí você não tem cabeça para... Né? Esses números me levam a quê? Né? A quantidade de informação nem sempre quer dizer nada, mas os dados que ela geram, aí sim é diferente. Os dados é aquilo que lhe leva para a tomada de decisão. Então, a gente tem apostado muito nisso. E a gente vê, né, Paulo e Franklin, que tem muitas pessoas que ainda não valorizam relatório. Não. Rapaz, eu vi situações dessas minhas idas e vindas aí que eu ficava impressionado. Chegou um momento que eu perguntei a um gestor que era Pameu, né? A gente estava falando um assunto sobre não tem a ver com ruptura, mas quebra, né? E aí, qual o percentual? O cara não tem essa informação. Eu digo, mas como é que o gestor não tem essa informação? Cara, como é que o cara não sabe? Por exemplo, você chegar hoje, você tem lá um mix, mais de não sei quantos mil SKUs ali, e você tem que ter pelo menos uma base. Qual é o meu percentual de ruptura hoje? Qual o percentual aceitável? Qual a minha meta? Tudo na vida é meta, né? Eu não consigo passar, vamos dizer assim, o dado correto. Mas eu vou chutar e dizer que do varejo hoje, a maioria do varejo, lojas familiares, lojas que estão em um outro patamar, se você perguntar qual foi a última vez que o gestor leu um DRE, ou um balancete, você pode ter certeza absoluta que ele vai dizer ou foi no último ano, ou não conhece, e mesmo assim ele não entende a importância do dado, da informação para tomar uma decisão. De repente, numa loja, pela experiência que eu passei, de 5 anos, no varejo, 6 anos, né, agora, no varejo, você encontra lá um detergente que vende 7 marcas. Para que 7 marcas? Para que 7 marcas? Eu nunca entendi. E aí, Frank, eu queria, já puxando o gancho para esse assunto, queria que você explicasse, por exemplo, como é hoje que você, como gestor da área comercial, de compras, principalmente, como é que vocês selecionam as quantidades de marcas que vocês vão colocar na prateleira? Se é por região, se é por loja... Se tem um limite, se é um perfil de consumo, como é que vocês conseguem metrificar e escolher? Essa é uma situação que, inclusive, eu aprendi na época do Martins, tá? O Martins, como um atacado, ele é um atacado que, na época, tinha 35 mil SKUs no seu mix, mas em Uberlândia. Na Paraíba, chegou a ter 24 mil SKUs e... 50% do mix não representava 10% do negócio. E na época o próprio Martins enxugou ali 16 mil SKUs, já faz um tempo que eu saí de lá, 2018, não sei se mantinha assim, mas assim, essa gestão já foi feita lá. E a gente, como gestor, a gente participava de muitos treinamentos de gerenciamento de categoria, gestão de mix lá no Martins. Então, quando eu fui para o Bem Mais, que inclusive eu levei a consultoria de gerenciamento de categorias para o Bem Mais em 2016, um gestor através da Universidade Martins de Varejo. Então eu entendia um pouco superficialmente, não era o meu negócio, até mesmo porque não era eu que ia fazer o mix do cliente, mas entendi um pouco. E esse gestor conseguiu, né, implementar essa cultura no Bem Mais, que o mix é importante, mas o mix correto. E aí foram feitas algumas métricas, foram trabalhadas algumas métricas
por curva de produto, por peso da categoria e tal. E a gente tenta manter essas métricas até hoje. Claro que isso foi em 2016, o varejo ele muda todos os dias, então, vez por outra, a gente está repensando, dependendo da seção, do impacto dela dentro do negócio hoje, a gente repensa quantos SKUs ou quantas marcas tem que ter. O ideal é o seguinte, não tem receita de bolo. O que funciona para o Bem Mais, por exemplo, pode ser que não funcione para o Central, para, sei lá, enfim, né? Não tem receita de bolo. O que o lojista precisa entender é do número, é do que o número está falando para você, é a sua ruptura. Ele precisa entender que a loja não estica, né? A gente vê algumas indústrias brincando de fazer a loja do cliente de laboratório, cara, lançando uma quantidade absurda de produtos que para a indústria, se não der certo, é uma fração, 0,0 alguma coisa, nem mexe no resultado. Mas imagina aí você como varejista, de repente um pequeno ou um médium, né, com uma quantidade de produtos que não representa na venda, que você apostou na indústria, que era um lançamento e tal, e aquilo vai ficando, acumulando aquele dinheiro parado ali, aquele capital que vai ficando parado e ninguém se responsabiliza por isso. Então, se você não conhece a loja, se você não tem ideia de... Pô, na seção de limpeza, acho que você falou aí, de detergentes, pô, essa seção participa com quanto no meu negócio? Exato. E dessa seção, quais são as marcas que representam ali 50%, 60%, até 80% do negócio? Cara, você vai se surpreender. Você vai se surpreender ali que, de repente você falou 7 marcas, de 7 marcas que tem lá, tem muito, duas faz o seu negócio. Duas. E impressionante, Frank, como o Paulo tocou no assunto, como é que um segmento, né, que é de detergente, como você falou, cresce tanto. Rapaz, cada marca que eu fico... Rapaz, como é que a gente coloca um negócio desse aqui na gôndola? E 2023 e 2024 agora é o que as indústrias estão focando, né? Perfumaria e limpeza, principalmente. Limpeza aí com vários e vários lançamentos. A galera ainda numa pegada de antibactericida e tal, por causa da pandemia. Todo mundo muito gripado direto. Então, os produtos à base de álcool, né, bactericida. Então, tem muito lançamento mesmo. Mas até você precisa até entender se aquele lançamento... Sabe se ele conversa? Porque, às vezes, ele é o mesmo produto, só com outra roupagem. Isso. Né? Será que ele está numa quantidade muito grande de varejo ou você vai ser só o bode expiatório de ter aquele cara ali? Né? Porque você pensa assim, não, eu vou ajudar o cara, bota uma caixinha com 12. Sim, é uma caixinha com 12 daquele SKU. Quantos SKU de uma caixinha com 12 ou com 6 você tem lá, caducando lá? Você falou do mel de agave aí, eu tenho uma situação engraçada com esse mesmo produto. Eu comprei uma caixa para atender uma necessidade de um cliente, acho que em 2020. A caixa acho que vinha com 24 unidades. Eu devo ter 22. Foi nesses meados aí que eu vivi. Eu devo ter 22 no meu estoque. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. É melhor você descobrir onde vende esse produto, mandar comprar, embalar para presente, deixar na casa dela de táxi. Vou mandar para a senhora. Vai gerar uma experiência muito melhor. Vou mandar para a senhora. Deixa essa bronca com outra pessoa que queira. Mas também, mas você precisa entender disso. Nessa situação... existe fornecedor que já fraciona, né? Que ele já sabe que o produto não tem aquela curva, naquele giro tão considerável, e ele já pega e já fraciona, tipo, ó, faz um atadozinho de 3 unidades, de 6. E aí, assim, já garante que você não tenha a ruptura do produto na gôndola. Eu toquei nesse assunto porque eu tive a oportunidade de conhecer o gestor o da Universidade Martins, a gente tomou um café. Sim. Eu, o senhor Marcelo, ele, acho que você também André Luiz. A gente tá muito bom. Inclusive, os relatórios, os modelos de relatórios que ele passou. Ó, eu preciso desses relatórios para ter essa decisão. Naquele dia à noite, eu lembro como se fosse hoje. Naquele dia, a gente tomou um café lá no Delta do Mangabeira. O que eu aprendi, gestão de categoria, em 1 hora, eu podia passar 3 anos ali, mas eu não entender. E a gente pegou o relatório dele, o modelo, um relatório não, o modelo que ele solicitou, as informações. De informação, né? E eu pedi para fazer no sistema hoje. Agora tá lá. Eu achei sei lá, acho que um mix. A gente customizou muito relatório ali, Paulo. Muito. Paulo, e eu vou lhe dizer que assim, poxa, o varejo, eu não vou dizer só o varejo, os lojistas, mas, cara, os próprios fornecedores são muito carentes de informação que gere negócio, que gere tomada de decisão. Enquanto eu era fornecedor, né, poxa, tem redes aqui que, cara, eu precisei de uma informação para ajudar o cara na tomada de decisão. Ele não sabia nem onde buscava essa informação. Então, sabe, isso é aquela carência de
pessoas e processos. Né? Tá todo mundo muito carente ainda disso. O cara está em 2024 falando em multicanais, em várias formas de atendimento dentro do mesmo negócio, e as pessoas ainda estão carentes do básico, acham que não vale a pena esse investimento. Cara, não existe, sabe? Você não consegue ter segurança. Não, mas meu pai trouxe o negócio até aqui dessa forma. Beleza, só que seu pai, quando começou, tinha menos concorrente. Tudo bem, era mais difícil, mas tinha menos concorrente. As pessoas tinham menos opção de compra. Então, ou ia na bodega ou na mercearia do seu pai, ou não ia em lugar nenhum, tinha que ir lá mesmo. Né? Mas as coisas hoje estão muito mais desenvolvidas. Você compra até de casa, não precisa nem ir na loja física. Então, se você não tem informação, nem tem pessoas em processo para lhe ajudar nas tomadas de decisão que vão levar o seu negócio, seja ele um supermercado, seja ele um restaurante, né? Você precisa ter o básico que é a informação e usar aquela informação para transformar assim, em negócio, em resultado. Eu compartilho da mesma ideologia que você está colocando. Acho que as empresas hoje... porque, sabe o que é? Que eu percebo hoje, existe muita empresa que ela não se preocupa com a cultura. E cultura dentro de uma empresa, você acabou de dizer, o cara nem chegou a falar de valores, mas você disse, eu vou. Por quê? Porque você falou, o meu fit, ou seja, o meu pensamento, o meu mindset bateu com o pensamento, o mindset, a ideologia do bem mais. Então, assim, as empresas hoje que elas realmente não têm, vamos dizer assim, cultura nativa dentro, trabalhando todo dia, infelizmente ela não vai ter o resultado, cara. E você não ter cultura, você não tem informação, você não tem indicadores nenhum para fazer uma gestão, se preocupar. Eu faturei 3 milhões, eu faturei 4 milhões, eu faturei 5 milhões. Sim, o que é que quer dizer? Isso não quer dizer, quer dizer que cresceu? Não, bom, assim, o ponto que você falou com relação a treinamento de pessoas, a trabalhar com processo, eu corroboro da mesma ideia. Eu acho que que as pessoas, né, os colaboradores que não são treinados, que não têm o fit com a cultura, que não estão ali dispostos a fazer o negócio crescer por conta da cultura e do sonho que ele tem para alcançar, o sonho que ele almeja, infelizmente está fadado a ter uma taxa de turnover maior do que... E assim, a gente vê ainda algumas práticas que, cara, não sei de onde as pessoas tiram algumas coisas para se agarrar nelas. Tipo assim, não, eu não vou investir no treinamento para o meu colaborador, porque eu invisto nele, ele vai trabalhar no concorrente. Então, você opta por trabalhar por um cara sem treinamento, que pode dar um resultado muito pior ou um prejuízo muito maior do que você arriscar em desenvolver o cara, que talvez seja até o primeiro curso, o primeiro aprendizado que o cara vai ter, o primeiro treinamento, o primeiro investimento no Você S.A. do cara lá, que talvez isso aproxime ele ainda mais da sua empresa, do seu negócio. Né? Então, você tem medo de investir nele, porque pode ser que ele vá para o concorrente. Cara, esse pensamento não cabe mais hoje. Porque assim, você está dando um tiro no seu próprio pé. Ou seja, você admite trabalhar com uma pessoa não preparada, que pode lhe dar qualquer resultado, que muito raramente não é um resultado bom, do que investir no cara. E eu vou lhe dizer, investimento em treinamento hoje, você pode partir do princípio do zero. Está tudo na internet. Você só precisa ter alguém que fale bem, uma estrutura mínima, uma TV para botar aquilo, um computador com acesso à internet. Coloca o cara para assistir. Dá uma razão ao cara, porque estou investindo em vocês, porque você pode, inclusive, daqui outra oportunidade de emprego pode aparecer porque você é mais preparado. Eu lhe preparei. Cara, desenvolve isso, implementa essa cultura na cabeça dele que, poxa, meu chefe está investindo em mim, ele está vendo alguma coisa. Então, eu também vou investir em mim. Vou tirar uma partezinha do meu salário, R$ 9,90 por mês, eu faço um curso de Excel e sou melhor do que os outros repositores porque eu tenho um curso de Excel. É cultura. Sabe? Então, isso é cultura. Mas, infelizmente, a gente ainda vê algumas travas nisso. A gente lá... A nossa realidade hoje é diferente, a gente tem investido em pessoas, tem investido em processos, tem investido em ferramentas, fornecedores, inclusive, que propõem, a gente hoje tem auditório, a gente faz treinamentos com o pessoal lá, mesmo quando é o fornecedor que propõe, a gente faz porque é importante. Né? E eu não tenho medo nenhum de, em algum momento, aquele funcionário vai para o concorrente. Beleza, minha parte eu fiz. Enquanto ele estava lá, ele estava trabalhando comigo treinado, capacitado. Eu entendo assim, quando a minha ideologia com relação a isso é o seguinte, na época que eu tinha empresa de TI, eu tinha muito funcionário bom. Eu acho que, modéstia à parte, acho que os melhores programadores da minha empresa lá trabalhavam comigo.
na época, né, 2016, 2017, quando eu fui se aproximando da minha saída, aí o núcleo de TI meio que foram saindo. Um cara foi para Samsung, o outro foi trabalhar na Siemens, o outro foi trabalhar no Canadá. Poxa, a galera só foi para a empresa top, mas a experiência foi onde? Foi lá. Isso. Se eles não saíram e ficaram esse tempo todo com a gente, na época, estava com a gente, é porque a gente era uma empresa boa e a gente gerava resultado. Isso. Então, assim, eu compartilho desse pensamento de estar treinando, né? Melhorar processo, melhorar mão de obra, capacitar o pessoal. Acho que isso aí o varejo está precisando, porque é difícil. Eu acho que hoje eu sou um sortudo, eu posso dizer que todas as pessoas do meu setor hoje são muito melhores que eu. Isso aí eu falo sem, sabe? Todas elas. Do analista que tem menos tempo de casa ao comprador mais maduro, todos eles são muito melhores que eu. Então, isso é bom até para mim. Eu trabalho menos, né? Porque as pessoas, eles são autogerenciáveis. Né, Frank? A gente devido à responsabilidade. E assim, pegando o gancho nessa sua fala aí do investimento nas pessoas, eu sou suspeito a falar, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, assim, o que é que leva o colaborador, né, ao funcionário, né, receber o treinamento, o conhecimento, o que é que leva ele sair da bandeira e partir para outra? Então, assim, é uma coisa que o gestor, o empresário, ele tem que refletir. Eu li matérias aí que grandes causas de turnover nas empresas hoje é devido à gestão. Então, assim, trabalhei em empresas que pregavam uma coisa, mas a gestão, vamos lá, quando a presidência, a diretoria falava uma língua e quando era na realidade, no salão de vendas, na operação, não funcionava daquele jeito. Isso causava uma frustração, porque o colaborador via uma situação e quando via para a realidade era outra. Isso aí é o que leva. Gera um desconforto. E, assim, hoje é difícil você encontrar as empresas que trabalham no marketing. O marketing interno é uma coisa fundamental. Hoje não pode faltar. Que é um ponto que a gente precisa entrar, que é a realidade do varejo hoje em João Pessoa. Em João Pessoa, na Paraíba, no contexto geral. Hoje tem muita concorrência. Para você encontrar bons profissionais hoje, está difícil. E se você não cuidar dos que você tem, você está falando aqui para mim, falando para a gente que sua equipe hoje trabalha melhor que você. Mas aí o que é que a empresa faz para manter essa equipe? Que a qualquer momento é que nem time de futebol ali. O cara pega, sai ali, vai procurando. Mas eu tenho certeza, sem medo de errar, porque eu já vi relatos, já vivenciei. O que causa essa evasão é o desconforto. O cara não se agradar do local de trabalho. E isso é por isso que tem o endomarketing, tem que ter um RH atuante para entender o problema do gestor, o problema do colaborador. E isso é muito importante. Eu não sou de RH, mas fiz algumas contratações na minha vida profissional, ou participei de alguns processos seletivos. Né? Hoje, lá no comercial, a gente participa, a gente tem a pessoa do RH que ajuda, então tem uma outra gestora lá também, Raíssa Costa, que ela é gerente estratégica, que ela sempre participa comigo nas entrevistas, mesmo quando é para o comercial, faço questão que outras pessoas participem. Mas a primeira, eu acho que a base, isso eu aprendi no Martins, assim, para não errar na contratação de um representante comercial, a primeira chance de você não errar é na contratação. Então, assim, não contrata o cara porque você tem a meta de contratação, não. Porque você tá com aquela vaga aberta, você precisa preencher. E tapa o buraco de qualquer jeito. Não. Vê se o cara tem potencial, se ele tem a vontade, ou se ele tem o mínimo de ligação com aquele segmento. Pois, porque às vezes você está contratando um enfermeiro para ser vendedor, porque o cara, por enquanto, está desocupado, não tem um emprego de enfermeiro e tal o tempo todinho. O cara, não, está estudando, não, para o meu curso de enfermagem. Pô, se ele está tendenciando só para aquilo e a sua empresa não tem um setor de enfermagem, cara, ele pode ser o melhor vendedor do mundo, mas ele vai lhe deixar na mão na primeira oportunidade daquilo que ele vem se qualificando. Então, assim, o primeiro passo para não errar começa na contratação. Então, um RH com um feeling bacana para contratação, isso já ajuda muito, certo? Claro que, assim, botou para dentro, aí sim, cuida das pessoas. Cuida dos desejos dela. Desperta o desejo nas pessoas. Exatamente. Desperta a vontade das pessoas de elas quererem crescer. Né? Em alguns momentos a gente já conversou com pessoas de chão de loja. Cara, você vai ser até quando o melhor repositor do mundo. Só preciso que você se qualifique um pouco mais e tal. Tenha uma experiência bacana para você de encarregado aí, mas
você está disputando com outras pessoas que, né, que têm feito a parte delas, também estão estudando. E você é o melhor repositor do planeta. Mas até quando? E as empresas também precisam entender. Até quando eu vou precisar também ter o melhor repositor do mundo? Se esse cara não está se desenvolvendo. Porque assim, se a empresa cresce, é natural que ela tenha pessoas que queiram crescer com ela. Então assim, a partir do momento que você tem aquele cara que... Assim, vai ser um pouco pejorativo falar, mas aquele cara que é âncora, ou seja, ele fica paradão ali. Cara, a âncora ela serve para segurar o navio, né? Então, assim, se você tem aquele, por mais que ele seja, se você não consegue desenvolver nele, ou despertar nele o desejo de melhorar, de querer crescer, talvez no futuro você tenha um problema. Talvez no futuro você tenha Ou então o cara vai ser o melhor repositor do mundo mesmo, até se aposentar. Tem casos, assim, né? Mas, poxa, será que isso não tira um pouquinho o brilho do desenvolvimento da sua empresa? Assim, foi falado aqui nesse bate-papo que tá difícil de contratar, tá difícil encontrar gente, mas assim, eu tenho um pensamento um pouco mais diferente. Sabe por quê? Porque não é que tá difícil contratar. A pergunta é, você tá vendendo a forma correta da pessoa vir trabalhar? O que é que você tá oferecendo àquele colaborador? Você tá prometendo o quê a ele? Você falou sobre o que é a sua empresa? Ele tá vindo para trabalhar, para fazer o quê? Quais as funções que ele vai fazer? Sim. Então, é aquilo que você falou. Se você contrata a pessoa errada, a culpa é sua. A culpa é da empresa. Como o Jailson falou, a maior taxa hoje de turnover hoje de tudo é a liderança. Você perguntar, por que você saiu? Por conta do gerente. Não gostava do gerente, por que você saiu? do Por conta do diretor. Por que você saiu? Por conta dos donos. Por que você saiu? Por conta do meu colega. Então, assim, será que você está trazendo as pessoas corretas para vir trabalhar? Tem uma empresa que eu acompanho, o pessoal da G4. Sim. Lá de São Paulo. Com Thales. Com Thales. Eu acompanho. Meu irmão, aquela galera ali, a galera nasceu para vender, pô. Os caras ficam até meia-noite enchendo o saco aqui. Vamos, Paulo, vamos, Paulo, vamos, Paulo. O tempo todo, pô. É impressionante isso. Porque acho que tu não conhece, não. Mas os caras têm uma educação, uma universidade online. É praticamente uma universidade. Eles dão treinamento de gestão. E eles vendem isso, né? Hoje, uma das maiores plataformas de educação hoje, de gestão de negócio, educação corporativa, né? Eles têm o presencial, mas são mais verticalizados no digital. Mas o time, se você vê o time trabalhando, é impressionante, pô. Todo mundo gritando, fulano tá numa ligação, fica todo mundo torcendo pro cara fechar. Às vezes o cara isso, virar pô. o negócio. Exato, energia. E a vibração, o ambiente é favorável, a energia é positiva. O Thales fala que, pô, quando você não estiver bem, velho, pra trabalhar, tá com problema em casa, com a esposa ou com o esposo, alguma coisa, cara, fica em casa. Não vem não, porque você vai atrapalhar o negócio. E é uma coisa que ele não erra na contratação. Ele só contrata pessoas que se identificam com aquilo. O trabalho é puxado, o trabalho é agitado, é animado, Ele tem uma posição política, inclusive, muito forte. Então, ele não contrata pessoas que sabe que pode dar choque com a posição política dele. Eu não concordo, mas assim, é o negócio dele. Mas eu não sei se você sabe, o Thales, ele foi o cara que criou a Easy Tax. Olha, em 2013... Naquela época, a gente tinha começado um movimento de startup aqui em João Pessoa. Eu, o Bruno, o Stefano, o Leandro, o Vinícius de Oliveira. Você conhece o Vinícius de Oliveira daqui de João Pessoa? Não. A gente começou esse movimento de startup aqui em João Pessoa. E aí a gente foi para um Startup Weekend, que são 3 dias dentro de um local para vários grupos criar projetos e lançar no terceiro dia. Passa o primeiro dia validando, idealizando, o segundo dia validando, vai pra rua fazer perguntas, saber se... E no terceiro dia, e eu tive a oportunidade de fazer lá em Recife com o Thales. Thales foi um dos mentores lá, conheci. É um cara fantástico, pô. Fantástico. Eu tive um dos sócios do iFood, Marcelo Salles, que era sócio da Movile. Ele foi, na época ele tinha sido um dos investidores. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop pessoal com ele. Então, assim, você tem uma visão completamente diferente do que, assim, muitas das empresas hoje aqui da região, se não do Norte e Nordeste, possuem.
você vê uma energia completamente diferente do pessoal. Isso é importante, isso é importante. O ambiente de trabalho contribui muito também. Demais. Falando em ambiente, Jailson, vamos dar uma paradinha, fazer um cafezinho aqui. Bom. Fazer um cafezinho Bota aqui o café pra quentinho. moer, Paulo. Botar o café pra moer. Eu gosto muito de café, todo mundo que me conhece sabe. Hoje eu já devo ter tomado uns 10 cafezinhos. Eu também sou cafezeiro, viu? Rapaz, eu gosto sou demais de café. cafezeiro. E depois que eu aprendi a tomar sem açúcar. Sem açúcar. Ah, toma sem açúcar? Tomo Oxê. sem açúcar. Aprendi. Tá no clube, tá no E eu clube. pedindo aqui aos meninos. Tá no clube eu aí. pedindo aos meninos o açúcar Tá no do clube do café, o café. açúcar do café. Precisa não, cancela o açúcar. Cancela aqui aí, é ó. todo mundo fit. São apreciadores de café mesmo. Agora eu dou valor. É só você treinar o paladar, né? Vai tomar a primeira vez, você estranha. Estranha. Eu fiz um processo de clareamento no dente. E aí eu fiquei sem tomar café durante um tempo, né? Eu não aguentei, parei na metade. Não aguentei. E aí eu sempre tomei sem açúcar. Minha vida toda foi sempre tomado sem açúcar, né? E aí quando eu fui tomar, depois de acho que 2 meses, tu acredita que eu vomitei? Cara, com açúcar. Não, sem açúcar. Eu sempre tomei sem açúcar. Certo. Parei 2 meses. Meu cérebro não gravou. Quando eu tomei, bicho. Chega. Botei pra fora. Já teve que treinar de novo. Aí eu sou o primeiro, é bom, hein? Botei pra fora. Eu sou fã. Eu tenho duas cafeteiras em casa. Eu sou fã demais de café. Eu sou tomador de café. Quem me conhece. O meu gasto, o doutor Glaucio, que não escuta, mas ele disse, não, diminui o café, um café de manhã e um café de noite só. Cara, de manhã eu tomo 10 cafezinhos assim, brincando. Eu também, eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito. E não tem esse de café pouco não. Eu fui pra Roma o ano passado, uma viagem de um fornecedor lá, e lá na Itália, em Roma, você pediu um café expresso. Cara, sem brincadeira nenhuma, eles só sujavam a xícara. Não dava um dedo de café, não. Ela é o famoso ristreto. Meu amigo. É o ristreto. Bem pouquinho, não dá nem vontade, nem mata. É o ristreto. Aí chegava o cara nem tomar, né? Eu chegava no hotel, eu digo, já sei, aí enchia o copão pra tomar café. Eu sei que se eu for tomar fora, é muito pouco. Eu gosto tanto de café que... Não sei se tu chegou a conhecer aquela cafeteria ali no Cabo Branco, na Orla, Café Gazeta. Não. Não sei se tu lembra. Não. Eu fiz 2 cursos de barista júnior lá, pô. Foi? O curso de barista é o júnior, né? Que é saber a temperatura da água, Sim. a quantidade de pó, quando você pesa a gramatura. Mais uma bota a coisa quantidade... em comum, viu? Que quando eu era da tia Nila, eu fiz lá no café que tinha ali no ponto de 100 réis, bicho. Tinha aqueles tradicionais cafés ali, né? Tinha uma lotérica, tal, no ponto de 100 réis, tinha 2 cafés, um do lado do outro. Eu fiz o curso de barista lá também, pra trabalhar na tia curso Nila. De barista, eu fiz curso de tomar café. Eu gosto de Tomador de café, né? E aproveitar o momento do café, mandar um abraço para nossos parceiros, pessoal da Sankia Sistema, né? Um abraço para eles, lá de Natal. Vou estar colocando aqui um vídeo, logo em seguida vocês vão olhar. Pessoal da Nordeste Balança, um abraço para César. Meu amigo Grande César. Referência, César é uma das Potência. maiores referências aqui em Paraíba e Pernambuco nesse suporte de equipamentos. Não tem dia nem hora. Deixa eu mandar um o recado cara- aqui, olha. O cara, mande. Olha, você, dono de supermercado, tem que ser amigo de César. César já me tirou de várias enrascadas. É um cara, o parceiro, tá de braço junto comigo. Não tem dia nem horário não, viu? Não tem dia nem hora, viu? Rapaz, o cara, eu chego lá, ele, Paulo, e aí? A gente começa a conversar. Quando eu vou levar a balança lá, meu amigo, hoje mesmo eu fui deixar uma balança lá, do Central, deixei lá pra ele poder ajeitar, que tava com problema. Aquele suportezinho de celular dele. Meu amigo, o cara é extraordinário. Ele sabe de tudo. Inclusive, em breve, ele vai estar aqui. Que bom. Ele me vai fazer contou vários macetes que donos de supermercado não sabem, que fecham com outro parceiro X, YZ, colocando placas genéricas, trabalhando com equipamento que não condiz com a marca, com a garantia. Ele sabe todos os macetes. Bom, E, olha, o é César é importante. tão bom que tu acredita que esses dias ele me mostrou uma caixa com a maioria dos teclados que ele pega dos clientes. Ele Vai guarda trocar. para deixar lá, para dizer, ó, eu troquei, mas tá aqui o original, tá aqui o selo, é desse jeito, o seu não era. Conhece tudo. Um dos segredos do resultado do varejo esse ano é redução de custo, viu? E Isso. isso passa por equipamento, passa por Demais, insumo. demais. Então é importante aí, né, a chegada desse pessoal da Nordeste Balança junto dos clientes para orientar com relação a isso. Às vezes você
quer investir um pouco menos num num produto exato. ali, num equipamento, Ah, e acaba que aumenta muito com manutenção e tal. Por exemplo, teclado de balança, há uma recorrência muito grande de troca, né? Desgasta Eu muito. conheço outros fornecedores aqui, mas depois que o Jailson apresentou César, eu não conhecia só... Trabalhava com outro, com concorrente, mas depois que eu conheci César, eu só faço o trabalho lá, né? Bacana. Então, assim, o pessoal fala, é mais caro. Mas, peraí, o que é caro? Caro é o quê? É trocar um teclado. Vou chutar aqui um valor. Eu não sei quanto é que é. Vou trocar um teclado aqui de uma balança Toledo por 250. 2 vezes durante 6 meses, eu vou trocar todo mês uma. Por R$200, por 150. O que é que vale mais a pena? Justo. Então, assim, isso aí é importante. Um abraço para nosso parceiro Um abraço, César. César. Um abraço para nosso amigo Fred Corretores. Corretor de seguros. Ele é especialista, Franklin, em seguros para supermercado. Já atende lá todos os seguros lá do Central Supermercado, lá com o seu Marcelo e dona Nadiane. Fred fecha todos eles, ele entende bem. Graças a Deus tirou a gente já de algumas enrascadas. Então, quem precisar aí de Fred, vou estar passando aí um vídeo dele, com o contato dele, tudo certinho. E nosso querido energético, suco, Crosby. mais fruta e energético Crosby, né? Esse aqui é o meu preferido. Esse aqui. Quem não sabe, eu sou um dos sócios da Crosby, do Mais Fruta. Nosso energético aqui, 0 açúcar. Nosso suco, 0 açúcar. Frutas cítricas. Esse é o meu preferido, Bom, isso aí. Frutas cítricas tradicional. Tá bem geladinho, vou botar aqui um de pouquinho. 2 litros, eu quero, viu? Tá um pouquinho aqui. Quer com açúcar ou sem açúcar? Rapaz, aí eu ainda não aprendi a tomar totalmente sem açúcar, não, viu? Suco ainda não. Gosto de limão, suco de limão sem açúcar, eu gosto. Bota aí, Frank. Vamos. Aqui, mais fruta. Vamos esperar o homem experimentar, né? Tem que dar a nota dele, com certeza. Rapaz, e o caba pode falar a verdade? Aqui a tampa. Pode falar a Bora, verdade. aqui É o tem que se falar. espera? Não, aqui tem que falar. Se Tem não que falar, Então, porque aí já é um processo de melhoria, né? Vamos melhorar. O aroma é excepcional, viu? Já é tomou gostoso. conta do lugar aqui o aroma. Então, saúde aí. Esse café é intenso, né? Vou perguntar aos meninos aqui se os meninos têm algum palitinho de dente. Vocês têm algum palito de dente? Possivelmente vai ter uma frepazinha aqui no... É muita fruta. É muita fruta. É muita fruta, Muita fruta, muito bom. né? 11% de fruta, né? O único no mercado que tem 11% de fruta. Muito bom mesmo. Né? Tá causando um incômodo muito grande na concorrência aqui em João Pessoa. Mais fruta, produto excepcional. Eu gosto desse aqui. Esse aqui Tô escutando aqui no ponto. Tá faltando bem mais, né? Tá faltando bem mais. Hoje eu não Vou apertar aqui, hoje eu não vou tô apertar tirando o cara. pedido, tô de férias, não posso tirar pedido Vou não. fechar aqui com ele logo. Se eu assinar qualquer coisa hoje não é válido porque eu tô de férias. Aí, Nosso energético Cross tá ali bem geladinho. Durante o decorrer que ele terminar aqui o suco, eu vou pedir pra ele provar também. Prova Um abraço para os meninos aí da Crosby, Felipe, Lucas, Fábio, todo mundo. Os meninos são fantásticos. Rapaz, tu já conhece o pessoal da... Crosby vem se destacando. Tu já conhece o pessoal? no Meu Instagram. amigo, os caras são punk. Vem se Eu destacando. conheci gente agressiva, assim, no marketing, em venda, mas esses caras são exemplos. Devem ter feito o Bateu curso o com fit. Thales. é porque você trabalha com um cara que é doido. Eu disse a você, o mundo é de quem? muda dos dois. Eu sempre Os digo, meninos são quer que eu bons. digo? Eu digo direto, o mundo é dos doidos. Tem coisa melhor do mundo, pô. Rapaz, os Milton, meninos um abraço, meu amigo Milton. É verdade. Então, assim, esse é o momento que a gente para, né, toma um cafezinho. Quer mais um café, Frank? Faz um mexão é importante. Quer mais um cafezinho? especial. Não, Mais um café? tô de boa. Jailson, vamos... Tem algum ponto aí da sua... Eu queria levantar um ponto aqui que... Rapaz, eu espero que eu esteja conseguindo atender Oxe, aí a demanda que os tem. meninos com vão certeza. ficar chateados porque acho que não dá nem tempo para continuar. Não, sério mesmo, é o que a gente tinha pra conversar aqui. não Agora fizemos sim, metade, eu né? queria entender como é que você enxerga hoje a tendência do varejo. Eu sei que existem várias tendências no varejo, né? Assim, tanto de, como você falou, ferramentas novas, processos, porque um novo processo não é
criar algo novo. Às vezes é otimizar um processo que já existe. Sim. Né? Então, assim, em termos de ferramenta, tendência para o varejo, lá na ponta de gôndola, o que é que você acha que é tendência que realmente vai vingar daqui para frente? Como é que vocês estão preparados para isso? A gente tem visto aí, né, muitas empresas, muitos negócios surgindo, muitos profissionais, especialistas, né, querendo inventar a roda para o varejo alimentar. E, cara, tem uma coisa que o meu diretor fala, Rodolfo Campos, tem uma coisa que ele fala, o varejo é muito simples. Só basta cada pessoa fazer a sua parte bem feita. Fazer o básico. O básico bem feito. Então, não adianta inventar moda. Então, temos que trazer Rodolfo aqui, viu, Paulo? É um setor... Cara, assim, se conseguir... O cara é uma máquina. É um cara novo. Vocês falaram de transição aqui, a sucessão. Eu acompanhei vocês falando disso. O Bem Mais tem passado por um processo sucessório fundamental, excepcional. Inclusive, eu sou fruto dessa sucessão. Excepcional. Rodolfo, só um parêntese. O Rodolfo pedia para eu ajeitar o notebook dele, pô. Pois é. Então, é um cara excepcional. O Bem Mais é feito de pessoas excepcionais. Né? Da presidência ao chão de loja. Então, a gente tem... O varejo alimentar, eu acho que é o patinho feio da história. É o único varejo que talvez você vá todo dia, nem que seja para comprar o pão do café da manhã ou do jantar, né? Você visita todo dia, mas que às vezes é o que desenvolve mais tarde, o que evolui mais tarde. Um exemplo disso foi o que aconteceu na pandemia, né? Foi o único setor beneficiado, se pode dizer que isso é um benefício, porque infelizmente, né, a situação pediu isso. Né? Foi o que cresceu, né, Franklin? E que se atropelou na questão do... Eu vi vocês falando em Omnichannel em algum momento aqui também, mas se atropelou na questão da entrega, do delivery, do cliente fazer o pedido de casa e tal, porque não estava pronto para aquilo ainda. Não, mas tem lojas aqui em João Pessoa que já fazia. Mas fazia com que qualidade? Isso. Qual foi a experiência que a gente experimentou, que a gente levou para o cliente? A gente não, porque o Bem Mais acabou não indo para isso, porque viu que o varejo não estava pronto para o cliente fazer o pedido de casa, a gente separar e entregar com a qualidade ou com a experiência que ele mereceu, que ele precisava. Eu participei desse processo, viu, Franklin? E diga-se de passagem, a gente fez eu digo assim, reconhecimento próprio, eu fiz um trabalho de excelência. Eram os clientes quem falavam. Bacana. Mas a gente viu o pessoal se trabalhando. Não tinha plataforma pronta, não tinha entregadores qualificados, e aí você dependia de algumas cooperativas e, pô, o cara queria levar um pedaço de carne do mesmo jeito que ele levava uma peça de carro, na mesma velocidade e tal, então não era isso. Então o varejo acaba que sofre um pouquinho porque ele é sempre o último a apresentar algumas tendências. No caso de tecnologia, não. O varejo hoje está esperto. Então, eu tenho visto aí etiquetas eletrônicas agora para evitar que você mudou o preço, o cara foi lá e não trocou. Não, na etiqueta eletrônica aquilo já funciona. Isso já surgiu há uns 5, 6 anos atrás. Se bem que dava mais problema quando surgiu do que solução. Hoje não. É uma solução e os varejistas têm tendenciado para isso. O próprio sistema de gestão que a gente implantou agora, cara, ele traz muita coisa que a gente não fazia. Ou fazia manualmente, com um scriptzinho ali e tal, e hoje, num clique, um QR Code, você vai lá e valida aquela ação do frente de loja, do operador de caixa, do gerente, o checklist. Né? Então, assim, o varejo tem muito a apresentar ainda de tecnologia e desenvolvimento. Fazendo o básico bem feito, consegue sim agregar essas novas tecnologias. Então, a gente fala da etiqueta eletrônica, a gente fala de balanças que, né, conversam com o operador de caixa lá na frente para saber se aquele produto que você pesou lá, de fato, é o que vai passar no caixa lá, no recebimento de mercadoria, com os coletores ali, né, um recebimento mais inteligente, mais eficaz. O próprio processo de gestão no celular, você conseguir fazer a gestão da sua loja. Então, o dono da loja, o proprietário, ele viaja e fica tranquilo, podendo fazer a gestão dele à distância, não só dos números, mas inclusive de monitoramento. É uma sala de monitoramento que conversa com o celular do cara, que ele consegue ver a operação no detalhe. Né? Quando a gente fala de tecnologia da informação, o varejo absorve muito, porque hoje, balanças, impressora de cupom fiscal, às vezes a tecnologia de ponta já, que chega para o varejo antes de outros setores, mas
que ainda vai funcionar muito com o básico bem feito. Ter produto, ter pessoas qualificadas, ter um preço aceitável, provocar uma experiência bacana para o seu cliente. Se você tiver isso tudo, a tecnologia ela até funciona em segundo plano ali. Mas não adianta nada você ter tecnologia de ponta e não ter as pessoas prontas ou a loja pronta para você poder utilizar dessa tecnologia. Se você não conseguir colocar gente na sua loja, você não vai conseguir usar dessa tecnologia. Então, assim, ela anda em conjunto. Né? Vocês chegaram a analisar ou colocar em pauta em algum momento aquele preço digital? As etiquetas eletrônicas, né? O preço digital. Inclusive, eu estou de férias, mas eu vi, Rodolfo postou recentemente uma reunião que ele fez com o pessoal é tratando, é vendo. Hoje são várias empresas que oferecem esse serviço, esse produto, esse serviço, né? Mas ela não pode ser implementada na loja a qualquer momento. Você precisa estar com a loja pronta. Você precisa ter uma internet bacana, você precisa ter... Tem uma rotina muito precisa. Uma rotina precisa. Você precisa ter pessoas preparadas para lidarem com essa nova tecnologia, porque não é colocar lá e achar que o repositor que você não passou para ele... que ele vai saber operar aquilo ou vai saber lidar com aquilo. Né? Eu coloco isso aí compatível com aqui o UberMars tem, o checkout autônomo, né? Você vai lá, bota aquilo ali, para quem não entende, por exemplo, se meu pai e minha mãe for, vai se confundir. Mas tem uma pessoa ali que está dando apoio. Sim. Né? Eu te ajudo, eu te mostro. Quando é uma pessoa... assim, que já está na tecnologia, nasceu na tecnologia, para ele ali é mais fácil. É mais fácil meu filho passar do que meu pai passar. Aí eu pego um gancho importante. Não adianta você ter as melhores tecnologias se não tem pessoas ou se a loja não está pronta. Eu falo isso porque ontem eu estou de férias, tá bem mais. Ontem eu precisei fazer umas compras de rapidão ali e tal. Fui com a minha esposa num mercado próximo da casa da minha mãe, inclusive. E lá tem 4 self-checkout. 3 estavam parados. Estava um ativo. A fila de pequenas compras gigante, com pessoas idosas e tal, esperando lá. Não tinha ninguém dando suporte no self-checkout. Aquelas pessoas que estavam na fila ali, elas podiam ter passado a feira dela no self lá, se tivesse alguém orientando. Mas aquilo é como, para quem não conhece, aquilo é como um monstro, né? Nada desse totem tá fazendo aí parado. Será que ele não vai me deixar na mão, não vou passar vergonha? Então, assim, você não tem ninguém orientando lá. Por isso que é muito, assim, você tem que ter cuidado na medida de, vou trazer tal tecnologia para minha loja, vou surpreender a minha cidade. Beleza, a cidade está pronta para absorver aquilo ali, o povo não vai ficar com medo. Você tem gente preparada para fazer as pessoas utilizarem esse que inicialmente você pensou ser um serviço? Então, assim, tem que ter cuidado. Tudo é experiência para o cliente. E você tem que ter essa experiência. Porque produto e preço, qualquer um pode ter. Mas é a experiência. Aí é você que provoca ela com o seu cliente. Eu mudei minha visão, sabe, Franklin, sobre o self-checkout. Porque eu lembro que quando foi no início, já naquele período da pandemia, aí começou a surgir, né? Já vinha há tempo, mas aí o pessoal começou a colocar self-checkout. Mas a gente via mais self-checkout parado do que funcionando. Mas acredito vocês, eu mudei minha visão em relação ao self-checkout no início desse ano. Quando a gente começa a entender o processo, começa a verificar, e eu comecei a ser o cara que usa o self-checkout. Eu fui para Natal com minha esposa, a gente deu uma viagem religiosa, a gente entrou no shopping, eu cheguei lá na Americanas lá do shopping e tinha o self-checkout. Melhor solução da Americana, viu? Self-checkout agora, porque é horrível a fila da Americana. Não, veja só, e a gente sabe, né, como era aquilo ali. Quando eu era pesquisador, eu tinha o rodo de fazer pesquisa naquela loja. Eu fui pesquisador um tempo, quando eu entrava ali, meu amigo, era um terror entrar naquela loja. Então, assim, quando eu via fila, self-checkout? Beleza. Entrei no self-checkout lá rapidinho, comprei o que eu precisava e show de bola. Entendeu? Então, assim, por quê? Tinha uma pessoa orientando. Eu já sabia usar. Porque eu já, né? Mas em outro momento eu não iria. Não iria lá. Não iria lá, eu preferi ir na fila. E aí você, é muito prático. Você faz um investimento lá nessa loja, por exemplo, 4 self-checkout. Não é um equipamento tão barato. Aí você faz e não tem gente lá para auxiliar. Não, mas eu já coloquei o self-checkout para diminuir a quantidade de operadores de caixa. Cara, mas se você não tiver pelo menos 1 para 4, foi só um dinheiro que você empregou e aquilo não vai estar sendo utilizado. É melhor ter utilizado o dinheiro para reforçar o frente de caixa, para ter mais operadores de caixa.
né, funcionando. Então, assim, a tecnologia é boa, mas quando você está preparado, quando você tem pessoas preparadas, quando o shopper, quando os clientes, eles absorvem, entendem aquela tecnologia, porque senão você acaba assustando e aí você cria uma experiência ao contrário no cliente, não é bacana para ele. Então, isso tudo precisa ser bem pensado, né? Até que ponto eu vou com a tecnologia que eu coloco no meu negócio, seja ele qual for, né? Você vê restaurante que às vezes o cardápio está no QR Code. Cara, de boa mesmo, eu não fico à vontade. Eu não fico à vontade. E será que todo mundo que senta na mesa, ele sabe que o cardápio é aquilo ali? Será que o celular dele, porque a gente ainda tem celulares com o sistema Android ou iOS um pouquinho mais antigo, que não consegue ler o QR Code, como é que esse cara fica? Aí ele fica com vergonha de pedir o cardápio, porque talvez ele seja o patinho feio da história, né? Todo mundo no celular, olhando lá, e o cara fica com vergonha de pedir o cardápio. Aí se você cria uma experiência, o cara se levanta e vai embora. Puxa, não vou mais ali. Ó a vergonha que o cara passou, né? Isso aí eu pego o gancho, né? Com essa tendência, né? Que a gente o tema aqui é tendência, né? Do varejo. Muitas tendências que tem aí, inteligência artificial, a gente tem aí supermercados modernos, né? Que a gente vê, inclusive uma das lojas de vocês que eu acho que aquela loja ali é top. Tem aquela loja da Rui Carneiro. Sim. Meu amigo. Então, assim, e eu li nas revistas, nesse varejo, que é uma tendência do mercado muito forte. Você vê que supermercados de bairro, Frank, naquela época era supermercado, mercadinho, meu amigo. Eu lembro quando eu estava no Walmart que a gente estava debatendo sobre esse assunto. O Walmart colocou essas lojas nos bairros, que é o todo dia. Pode falar que já... Sim. Então, assim, o todo dia era um conceito que a empresa tinha que eu discordava totalmente. A gente coloca uma loja no bairro que é uma loja todo dia, o nome que você fala, até todo dia eu vou lá comprar alguma coisa. Meu amigo, era uma vergonha. Era uma vergonha. Então, hoje você vê os pequenos varejos, né? Você entra numa lojinha, recentemente eu fui lá em Sapé, entrei numa lojinha lá, meu amigo. Tudo organizado e tudo no canto ali. Aí o cara faz uma consultoria, ele, às vezes tem um detalhezinho de layout que precisa melhorar e tal, mas é uma tendência. Aí surge a pergunta, que era isso que eu queria discutir aqui com vocês. Existe a tendência, né? As coisas o varejo vai se modificando, né? O conceito é um só, mas as coisas vão surgindo. Mas como aceitar sem agredir a cultura da empresa? Porque a gente sabe que tem aquela cultura conservadora de que tem que ser do meu jeito, eu sempre fiz esse que você acabou de citar aí. Como é que hoje, né? Eu conheci o Bem Mais quando era ali em Mangabeira, acho que era Compre Bem na época, e depois mudou, e eu acompanhei essa trajetória do Bem Mais hoje, essa evolução de 12 lojas, né? Como é que foi essa transformação, né? Porque o Bem Mais saiu de um formato, eu digo que saiu de um formato e mudou para outro totalmente diferente. Sim. Até a roupa mudou. Mudou a roupa do Bem Mais. Mudou. Trocou de roupa, não foi, Franklin? A identidade visual da gente mudou. Como é que foi assim para os fundadores, né, entender? Quem teve aquele poder de persuasão de dizer que tem que ser feito? Porque assim, tem que entrar aquela geração ali para dar aquela oxigenada. Isso. A gente assim, na época dessa transformação, eu não era colaborador Bem Mais, eu era do Martins, mas até por conta do próprio processo de sucessão, né? Porque quem chega novo chega com um oxigênio diferente, com outra visão, né? E era um projeto da sucessão, no caso dos filhos que vinham, de modernizar a rede, e isso tudo causa medo, receio, né, em quem está há mais tempo no negócio, né? E eu acho que isso, para o Bem Mais ou para qualquer um outro negócio, assusta, né? Vamos dizer assim, o pai ou o avô que fundou aquele negócio, já imaginou como é que não está hoje? Você vê quantos engenhos de cachaça tem hoje. E o que é cachaça hoje? Cachaça é com burana, é com pau rosa, é com... É tudo. Né? Vai falar isso para o cara daquele engenhozinho que era o jumentinho que puxava lá, que ele só fazia cana de cabeça, né? Não tinha outra, tal. Cana de cabeça. Aquela cana em chapé. Então, né? Para ele entender que ele tinha que comprar um barril de cavalo que vem daquela... Então, para o cara, talvez tivesse dificuldade, o avô lá atrás, a não ser que ele fosse muito progressista, né? Então, essa transição, ela sempre vai ser difícil. Você mostrar à pessoa que mudar é necessário. E a vida ensina isso, né? A gente processo
de mudança. A gente evolui como pessoa, como seres humanos. Então, isso é da vida, é necessário para a vida. Nós somos agente de mudança. Pois é. E aí, o Bem Mais, com uma nova roupagem, com uma nova identidade visual, foi, claro que, aos poucos, implementando na cabeça daquele nosso cliente que acompanhou a primeira loja, que essa mudança era necessária. De repente, o cliente que ia na nossa primeira loja lá, ele ia de Fusca. E hoje ele não já tem mais um Fusca, que era um carro de um carburador só, de carburador, o acelerador era um cabo, hoje ele tem um carro melhorzinho, com injeção eletrônica. Então, essa mudança ela está aí, no dia a dia. Mas você tem que apresentar ela de uma forma que o seu cliente consiga entender, né? Poxa, por que é que a nossa primeira loja premium não foi a de Mangabeira? Porque talvez essa mudança fosse muito brusca para os clientes de lá que acompanharam o início. Então, a gente começa um projeto fora, numa área que talvez absorva e entenda o processo muito mais rápido, e aí a gente vai fazendo, né, de frente para trás, ou seja, da última loja para a primeira, essa mudança. Esse ano a gente muda a identidade visual de 100% das lojas. A gente ainda tem loja que está na identidade visual do início, mais antiga. Então, até essa mudança, ela é bem pensada, ela é bem projetada, né? A gente tem os números de impacto dessa mudança. Então, isso é feito também baseado com o resultado que isso gera. E é vital, é importante. Não, mas tem... Eu lembro que eu e minha esposa, a gente foi fazer o aniversário de 60 anos do pai dela. E a gente precisava achar uma loja de mangaio para comprar, porque ele é sertanejo. A gente rodou para achar uma loja de mangaio em João Pessoa. E achamos uma loja de mangaio que foi a minha mãe que disse, cara, lá na torre, que meu pai, o pai dela, meu avô, e o cara tá lá do mesmo jeitinho. Só tá ele resistindo, mas tem um cliente dele lá. Qual é a vantagem dele hoje? Não tem outras lojas de mangaio. O preço que ele botar lá, o cara tem que pagar. Não tem outro. Ele que determina a margem. É ele que determina o que ele vai fazer. Então, assim, cara, ele tá lá. Pode ser que daqui a 5 anos ele não esteja, né? Talvez meus filhos não queiram fazer para mim uma festa com motivos sertanejos. Talvez queiram fazer outro. Isso vai ser... Quantas coisas a gente não viu desaparecer? Eu tenho 44 anos. Quantas coisas a gente não viu desaparecer ao longo desses 44 anos? Coisas que eram da rotina. Muitas coisas desapareceram. E outras ficaram, porque ou foram bem desenvolvidas, né? E pensadas essa melhoria, essa transição, essa mudança, essa atualização, né? Ou então que surgiram diante de uma nova necessidade de consumo. Então, assim, poxa, a mudança ela tem que acontecer em algum momento para todo mundo. Restaurante, supermercado, loja de autopeça, né? O que é loja de... você vê o centro da cidade morrendo e os comércios todos no bairro. Eu moro no bairro do Gás, tem tudo no Gás hoje. De loja de carro a loja de autopeça, tem impressionante tudo, ali. Impressionante. Né? Então, assim, farmácia poxa, não falta. Cultura. Não, se você não botar uma loja de autopeça no centro da cidade, você não dá certo. O que é loja de autopeça no centro da cidade hoje? Não tem mais. Então, assim, isso também foi fruto de mudança. Levar esse comércio para dentro dos bairros. Eu tava refletindo aqui, já isso levantou um ponto importante, até para a gente ter mais uns 10 minutinhos. Às vezes que eu vou para São Paulo, eu presto atenção muito nisso. Então, a última viagem que eu fiz foi para a feira da APAS no ano passado. Esse ano eu não fui. No ano passado. Mas isso já era uma tendência do Pão de Açúcar e do Carrefour, que eram criar lojas express. Então, por exemplo, lá em Alphaville, da última vez que eu viajei, na frente do hotel tinha um Pão de Açúcar express. Era numa rua, certo? De frente. No outro quarteirão era o Pão de Açúcar grande. Ou seja, ali ele atende aquele pessoal que trabalha ali em Alphaville, faz uma compra rápida, na frente do ponto de ônibus e dali ele já vai embora. Isso. E é uma tendência, porque existe o Carrefour Express, existe o Pão de Açúcar Express, isso tudo facilita o dia a dia das pessoas. E é uma tendência muito forte até para facilitar a expansão da marca, o posicionamento da marca no varejo. Né? Verdade. Então, assim, eu posso fazer uma pergunta polêmica? Posso? Deixa, antes. Não, mas pode fazer. Eu vou fazer uma pergunta polêmica. Pergunte. Estão mandando eu fazer aqui Fale no agora, ponto. o cara espera sempre. Vou até segurar no ponto aqui. Meu diretor, segura aí. Segura um pouquinho, peraí. Não é assim, não. Eu estava conversando recentemente com um amigo em comum entre a gente. E ele fez assim...
cara, tu sabe quais são as próximas lojas do B+? Eu disse, Eita. tô por fora. Mas, eu falei, falam a O passarinho boca, falou, a boca miúda é. do varejo que acredita ser Mamanguape, Pedras de Fogo. É uma informação, olha, pode responder ou não. Aqui é tranquilo. Mas como é que tá esse processo de expansão do B+, Frank? Rapaz, eu vou dizer a você, se o Bem Mais tivesse o tanto de loja que as pessoas abrem pra gente todo dia, seria um negócio fenomenal, viu? Paulo, nosso plano de expansão, ele também é bem pensado, é medido. Né? Muitas pessoas falam, pô, e por que não foi direto para Patos e tal, Pujante lá, Polariza o Sertão? A minha operação é toda centralizada. Então, se a gente não se prepara para isso, de João Pessoa para Patos, tirada gigante de caminhão, de logística. Já imaginou manter o mix e a ruptura de uma loja Tinha que mudar um muito baixo? Então, cara, vamos aos poucos. Então, apareceu uma oportunidade bacana. A gente está indo para Guarabira, né? Tá aí nas vésperas de inaugurar uma loja. Existe um plano de expansão. A rede vive de expansão, é um fato. Né? O mercado precisa disso. O nosso cliente pede um B+, cada vez mais próximo. E as outras lojas estão em planos de estudo, de viabilidade. Né? Não é simplesmente pensar em abrir um B+, em qualquer lugar, até mesmo para não criar uma péssima experiência para o cliente. Mas a gente até 2025 aí deve ter mais 2 lojas para abrir ainda, sem local definido ou que possa ser divulgado ainda, mas que sempre onde tem necessidade, onde tem uma oportunidade bacana, sabe? Mas o Sertão é uma necessidade, viu? Eu estive visitando o Sertão esses últimos dias. Estive lá também, esses últimos meses. Semana passada. E, assim, a gente vê que o Sertão... às vezes quem não conhece o Sertão, eu acho engraçado, que às vezes as pessoas que não conhecem o Sertão acham que o Sertão é o quê? Interior, que não sei o quê e tal. Hoje o Sertão, meu amigo, é muita coisa que já está se evoluindo, que está chegando lá. Agora, infelizmente, é o que você acabou de falar. A logística acaba se tornando muito caro, né, para atender uma necessidade que até... Você vai gerar uma expectativa, né, para quem chega lá, porque é uma marca que já é conhecida em todo canto. Então, assim, quem vem a João Pessoa, que frequenta as lojas, vai ter uma visão e ele vai querer esse mesmo segmento. Isso. Já imaginou se a gente abre lá, né, no Sertão, né, e as pessoas lá que em algum momento visitaram aqui, pô, eu vou ter tal produto aqui na minha loja, e o distribuidor que me atende aqui não atende lá ou não consegue ir. Então, poxa, não ia ser uma experiência bacana. Então, as coisas elas vão se construindo com muito estudo, com muita paciência, não é apenas abrir uma loja. O Sertão bem desenvolvido, eu estive lá semana passada, fui em Pombal, fui em Patos, muita lojinha bacana, muita loja bacana, muita loja bacana, muita coisa bacana, mas não é a mesma coisa. Varejo é tudo igual. João Pessoa bota supermercado, eu só vou replicar para o Sertão, não é a mesma coisa. E primeiro, você vê que em Patos não tem. E você vê, é interessante, por isso que você precisa entender qual é o negócio que eu estou inserido. O que funciona aqui, funciona lá, cara. Você tem uma marca de café consumida em João Pessoa. Não é a mesma marca consumida no Sertão. De Campina Grande para cima não é a mesma marca. Né? Então, assim, você precisa entender isso. Até no restaurante é diferente. A gente foi almoçar com meus pirrais, e meus pirrais gostam muito de peixe. Aí a gente pediu um peixe. E a gente esperou o danado do pirão. Cadê? Ninguém faz pirão no Sertão de peixe. Eu pedi queria comer um bode guisado, que eu gosto dessas coisas. Não, tem bode assado. Bode frito ou bode assado. Não são muito fã de coisa guisada, não. Até na casa da minha cunhada, não são muito fã de coisa guisada. Então, você tem que se atentar a isso. Isso né? Então, as coisas mudam. É dentro do mesmo estado? Mas você precisa entender aquele lugar que você está inserido. Bacana. A gente tá chegando ao final. Não acredito. Vou fazer só a última pergunta para a gente poder encerrar. E aí a gente vai nos finalmente. Ô Franklin, a gente sabe que hoje o varejo, que as pessoas chamam de atacarejo, acaba sendo monopolizado por grandes redes, né? E que acabaram de chegar aqui na Paraíba, Pernambuco, estão muito fortes, né? 2 grandes redes. Inclusive, uma comprou 51% da outra para ter o controle, etc. Como é que
como é que vocês enxergam a vinda dessas grandes redes, né, no varejo local? Se a gente enxerga de forma positiva. Se estão vindo para cá, que vem potencial na cidade. Então, poxa, eu entendo da cidade. Eles não, eles vão aprender. Por mais que vão na minha loja, captam... Na minha loja não bem mais. Captam um colaborador meu ou outro e tal. Mas até eles aprenderem isso, vai levar um tempo. E pode ser que nesse tempo de aprendizado dele, ele cause uma experiência não muito positiva nesse cliente. No cliente que saiu do Bem Mais ou saiu do Menor Preço e foi lá no dia da inauguração. Pô, eu fui lá na inauguração, não encontrei os produtos o todo dia. Por que não funcionou todo dia? Você no todo dia procurava o açúcar que é mais consumido aqui. Não tinha, tinha açúcar cristal. Não tinha triturado. Né? Não tinha a marca açúcar, nem me lembro. Você não conhecia. Flocão, que era do Pernambuco, não era conhecido aqui. Não deu certo por isso. Era loja de varejo, era supermercado. Era muito fácil. Era ele entrar numa loja qualquer aqui. Quais as marcas que o cara compra? Pronto, eu preciso dessa marca. Não vai funcionar assim, vou trazer minhas marcas. Então, esse atacarejo chega com esse gapzinho ali também. É importante a vinda deles, porque é desenvolvimento. Se eles estão vindo, é porque vem potencial na cidade. O que a gente tem que fazer é se defender, é se preparar para essa chegada dele. O bolo é o mesmo. O bolo de consumidores é o mesmo. Então, você tem que ter a ciência que você acaba tendo a fatia um pouco mais magrinha ali, ela vai emagrecer, é um fato. E o que é que você vai fazer diante disso? Cara, eu vou ter que trabalhar, no mínimo, eu vou trabalhar para ter o mesmo resultado financeiro, o mesmo lucro. Né? Você até pode perder alguma venda, mas você tem que trabalhar para manter pelo menos o mesmo lucro, para não ter que demitir as pessoas e tal, para ter a mesma receita. E isso vem de onde? Vem de uma administração bacana dos custos, os custos ajustados, a compra certinha, né? Não ficar com capital parado. Né? Então, esses ajustes... E isso até é importante para você, porque aí você passa a olhar para dentro da sua operação com uma lupazinha, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando. Porque todo mundo tem alguma coisa para corrigir dentro da operação. Então, você olha para isso, fecha essas torneiras, porque assim, dinheiro só entra pela loja, supermercado, só pelo caixa. Só pelo caixa. Agora, torneira aberta para escoar esse dinheiro dentro, né? Uma quantidade absurda. Então, você tem que começar a fechar essas torneiras ali. E, no máximo, garantir ali a sua rentabilidade. Né? Então, assim... que venha os varejos, é bom para a cidade, gera emprego e tal, que venha eles me ajudam a melhorar, ajudam o Bem Mais a melhorar, ajudam o Bem Mais a contratar melhor, pessoas mais qualificadas, né, a valorizar os colaboradores que estão dentro, ajuda o varejo como um todo. Né? E a gente não tem medo, né? A gente se prepara. Né? Até mesmo porque assim, ter medo não vai deixar, o cara não vai deixar de abrir. Tá com medo lá, não vai deixar de abrir a loja. Então, que abra, que venha e aí a gente se prepara para isso, né? Para não ficar no meio do caminho. Frank, eu defendo com unhas e dentes a minha tese que um bom atendimento, um mix adequado, combate isso aí. A gente teve experiência lá em Caporã. E assim, eu digo para você, a prova é tanta de que o atacarejo está perdendo a essência, Paulo. Você pode ver que estão colocando balcões de fatiado para alto atendimento, açougue para atender direto. Vou lhe dizer um negócio que eu escutei. Assim, eu escutei no Martins. Martins sofreu uma pressão para abrir um atacarejo também. Aí um diretor lá, ele disse: a realidade do IP hoje, quebrar, fechar, porque o atacarejo está engolindo o IP e tal, não sei o quê. Ele dizia, o atacarejo vai ser o hiper de hoje. E é o que está acontecendo. O que é o atacarejo hoje? É um hiper, ou seja, tem serviço. Hoje ele já tem açougueiro para cortar, para fatiar, para porcionar. Ele tem alguém para embalar. E não é o conceito. Hoje ele tem que dar sacola, né? Era injusto, inclusive, com o varejo local. Exatamente. Os caras não eram obrigados a dar sacola. Ou seja, era obrigado, mas tinha um negocinho ali. Né? Então, ele tem que dar... Isso tudo é custo. Então, a receita do cara diminui. Então, ele aumenta preço. No que ele aumenta preço, perde um pouco mais de cliente, ele não consegue oferecer a mesma experiência do varejo de proximidade, de vizinhança, do mercadinho na rua, ele não consegue oferecer a mesma experiência, o operador de caixa não chama o cliente pelo nome, e a gente gosta disso, o nordestino gosta dessa intimidade ali, ele não consegue oferecer isso. Então, se o varejo não passa numa mudança, por que será que o Atacadão não abriu uma loja enorme lá onde era o hiper? Por que ele dividiu a operação? Exatamente. Já imaginou manter um elefante branco
daquele aberto, Isso. com operação de atacarejo, não aguenta mais. Não aguenta, não se paga. Então, assim, nos próximos 5 anos, o atacarejo não é o que é hoje. E assim, eu tenho até uma pergunta, Paulo, pra gente. Para ver se. Até para vocês dois. A que vocês atribuem, na opinião de vocês, a que vocês atribuem esse crescimento do pequeno varejo, do varejo familiar? Na opinião de vocês, o que é que vocês acham que fez? O Bem Mais começou com a loja, tem 12. Já está expandindo, vai ter mais 2 lojas aí, como você falou, tem no planejamento. Qual o segredo disso tudo aí? Por que houve esse processo de evolução tão grande? Eu tenho minha opinião formada sobre isso. Na opinião de vocês, o que é que vocês acham? A própria conjuntura do cenário econômico, de população, ela leva a esse crescimento. Então, assim, a população vai crescendo, vai se abrindo essa... Quantos bairros novos não tem em João Pessoa nos últimos 10 anos, né? A densidade populacional de João Pessoa, ela mudou drasticamente. Muitas pessoas de fora vindo morar aqui, então... E o Bem Mais pela própria operação, porque, assim, chega um momento que as lojas crescem, o Bem Mais e qualquer outro negócio, ela cresce até um ponto limite. E para você continuar crescendo, você tem que abrir outras lojas. O seu cliente, ele mudou de bairro, ou o filho casou e foi morar em outro bairro. Não, mas eu quero ter a mesma experiência, Bem Mais aqui no bairro que eu moro, e entra em contato no Instagram. Então, vai levando essas necessidades para ele. E a gente vai olhando, mais uma vez, eu falei lá atrás, essas lacunas. Quais são os bairros que cabem? Quais são os bairros que estão crescendo? Tem bairro que a gente estuda que não vale a pena você ir com uma loja. Porque é um bairro um pouco mais velho, de pessoas mais velhas, mais idosas, que os próprios filhos não moram lá, saem, vão para outros locais. Então, assim, a gente pensa na expansão, a gente olha isso tudo. Então, a própria conjuntura populacional, econômica e tal, vai dando a você direcionamento. Se você expande ou se você fica do mesmo tamanho. Eu acho que se o cenário é favorável, se a população cresce, se o cenário econômico ajuda, se você opta a ficar do mesmo tamanho, talvez você seja engolido. Então, você tem que ir marcando presença, sabe? É tudo isso aí, e mais um detalhe também muito importante. As grandes redes hoje, Paulo, elas não conseguem dar um atendimento de qualidade, um atendimento de excelência. Teve loja que eu trabalhei que eu ficava com o coração na mão, porque eu tinha uma bateria lá, um exemplo, que eu digo que a frente de loja é a consolidação de todo o trabalho que você faz. Uhum. Você pode montar, prepara a loja, faz exposição, ponto extra, o comercial agressivo em preço e tal, mas se ele chegar lá na frente de loja e tiver uma fila quilométrica, ele deixa o carro. Ele deixa o carro e vai embora. E assim, falhou muito nessa parte aí. Teve uma loja que eu trabalhei, Paulo, e... 5 minutos. Vai matar. Teve uma loja que eu trabalhei, rapidinho, só pra gente fechar nesse... Bom, bacana. Que no final de tudo, nesse dia eu fechei loja, porque eu encarregado de fechar a loja, estava de folga, e eu gostava de sempre fazer o fechamento até para ver como era que... E aí, tinha lá, meu amigo, uns 40 carrinhos de evolução. Depois que a gente matou, aí no final, a loja é fechada, eu chamei todo mundo aqui. Eu disse, na opinião de vocês aqui, como é que vocês se sentem vendo uma realidade dessa? Era muito carrinho, cara, era espantoso, quase todo dia. Aí, todo mundo, porque a gente vai ter trabalho para devolver. Porque não sei o quê. Aí eu fiquei escutando a opinião de todo mundo, para você ver a visão que o pessoal tinha. Só pensava na mão de obra de devolver o carrinho. Aí depois no final eu perguntei, se a gente parasse agora para registrar esse carrinho, registrar tudo daqui, porque isso aqui foram compras que o cliente chegou aqui e a gente não conseguiu atender. Muitas vezes até por situação interna nossa, né, da operação, falha da operação, ou por falha da empresa. Então, o que é que acontece? As empresas, muitos empresários, o que é que eles fazem? O faturamento está caindo. Aí o cara ataca primeiro em quem? Na mão de obra, no funcionário. E muitas vezes o problema não está lá. Muitas vezes o problema está em alguma área ali que o cara tem que estudar. O que é que será, o que é que está acontecendo? A gestão de Franklin, pelo que ele me falou, uma gestão muito... Né, você falou que você tem uma equipe muito boa, mas já peguei equipe que o cara que pegava, Franklin, saía... Não sei se você, onde você passou, já viu isso. O cara pega, compra o produto,
deixa lá aquele monte de item, vamos lá, comprou um monte de óleo de soja. Pá! Aí falta o arroz. É aquele caso que eu estava contando para você, o cara achar que salgadinho Pips não vende, o que vende é ioki. Aí o cara tirou esse produto, o produto que é relevante, traz o cliente para a loja. Aí a gente vai perdendo um pouquinho ali, um pouquinho do outro lado. Ah, mas é por quê? Porque a gente tem que analisar onde é que está o problema. O que você acabou de falar. Ver onde é que estão as lacunas que faltam ser preenchidas. Isso. E aí as pessoas atacam. Aí, e dentro desse conceito aí quem cresce? Pequeno varejo. Quando você demite um profissional, um cara, sei lá... Coisa mais difícil do mundo é você achar açougueiro. É mais difícil do mundo. Pode botar para procurar, você não encontra não. Difícil. Verdade. Então, assim, aí pega esse cara, vai para ali, vai para onde? Vai para o B+. Chega lá e você vem, chega para cá. Aí o cara já pegou uma experiência aqui dentro do Walmart, meu amigo. Cara perecível, o cara que saiu do Walmart perecível, ele é especialista. Eu participei, né, como gestor das áreas dos treinamentos de perecível, meu amigo. Mão de obra difícil. Setores de maior participação, de maior lucratividade, mas também, se não tiver cuidado, de maior perda por falta de operacional. Diferencial, porque o feijão e o arroz, Paulo, eu compro todo canto. É o mesmo feijão. Se eu tiver preço, isso. Mas uma carne de qualidade, um hortifruti de qualidade. Eu defendo demais. Paulo acompanhou comigo, ele sabe da minha luta para defender. A loja que a gente pegava lá vendia 2 toneladas de pão, passou a vender 6 toneladas e meia depois de um trabalho que foi feito. Então, assim, são diferenciais. Isso é verdade. Então, vamos encerrar. Estamos encerrando esse bate-papo aqui. Fantástico. Aprendizado. Universidade Franklin. Que é isso. É isso. Queria agradecer imensamente aqui, Franklin, a oportunidade de bater esse papo com você. Eu acho que, com certeza, tivemos muitos pontos aí que vai ajudar muita gente, né? A gente vai trazer um conteúdo bastante interessante para nosso público e trazer essa sua experiência para um momento como esse, no nosso primeiro episódio, para mim, é realmente muito gratificante. Muito gratificante. Você dispor do seu tempo para estar aqui com a gente, para ter esse papo. Eu não tenho nem palavras, né, Jailson? É verdade, Paulo. E assim, para nós assim que participamos desse segmento aí, é muito gratificante a gente ouvir, né, de um gestor da área comercial, que nem eu disse no início da nossa conversa aqui, é uma área muito relevante, é o coração, né? Qualquer estratégia mal sucedida aí compromete o resultado. Não é verdade, Franklin? Então, assim, eu agradeço, Franklin, pela sua disponibilidade. A gente ficou muito ansioso para ter essa conversa com você, né? Na realidade, eu não o conhecia, estou conhecendo hoje. E, assim, foi muito bom a nossa conversa. Infelizmente, o tempo é curto, né, Paulo? Teve muita coisa. Ali, o pessoal está aqui no ponto, ó. Tá tão virado aqui. Mas, enfim, agradeço demais a sua disponibilidade, Franklin. Espero que tenha mais oportunidade para finalizar, que faltou muito assunto. Rapaz, o que eu tava olhando, eu disse, poxa, eu acho que eu conversei demais aqui na pauta, tá faltando umas coisinhas aqui. Espero que esteja a versão 2, né? A revanche aí. Certeza, vamos lá. Com certeza. E assim, aproveitando, Paulo, para o público que estiver assistindo esse bate-papo nosso, que comente, que compartilhe, sugestões, né? Críticas, né? O que é que faltou. Eu quero dar sugestão de tema de que é que a gente discuta. Isso é muito interessante, porque que nem o nosso foco, o nosso objetivo é formar conteúdo relevante para que o segmento cresça, mais do que já vem crescendo, né? Então, agradeço demais. De minha parte, foi muito bom. Espero ter atendido aí, Franklin, as expectativas, né, do que você esperava. Tem que estar esperando de ter atendido as expectativas sou eu. Agradeço demais. Mais uma vez, reforço. Eu acho importantíssimo o que vocês estão fazendo aqui. O varejo precisa disso. A Paraíba precisa disso. Até mesmo para unir o varejo, né? A gente tem concorrentes, a gente não tem inimigos. Então, assim, concorrentes enquanto estratégia, mas unidos até para blindar um pouco a entrada dos caras que vêm de fora. Então, o varejo precisa se falar, precisam optar, dar pitacos, né? O que eu disse aqui não pode ser que não seja verdade para 100% das pessoas, mas de repente pode abrir a visão de alguém para alguma coisa que ele não está falando. Assim como eu espero ver durante os programas de vocês, outras pessoas vindo aqui e dando contribuição, eu tenho certeza. Eu aprendo muito ainda hoje com o varejo. Eu aprendo muito com meus compradores, com meus analistas, com fornecedores. É um eterno aprendizado. Por isso que eu fiz questão de ter uma equipe comercial que seja muito melhor do que eu. Porque eu quero aprender com eles. E eu preciso deixar a empresa confortável
para quando eu não atender mais os anseios dela, ela rapidamente ela conseguir preencher essa vaga. O que pode acontecer? Faz parte. Voltando, eu acho que essa iniciativa de vocês é importantíssima. Eu espero que seja de sucesso. Eu gosto muito do pouco que eu já vi, que vocês vêm soltando ali e tal. Eu acho importante, eu acho que é de real importância, relevância. Eu espero que a Associação Supermercadista consiga apoiar essa iniciativa de vocês, fornecedores importantíssimos, né, que estejam aqui, inclusive, dando a contribuição dele com a visão da indústria, com a visão do atacado, do distribuidor. Importantíssimo, os demais varejistas, replicando inclusive esse conteúdo que eu repliquei para o meu time, o link de vocês e tal, para todo mundo se inscrever, para que todos consigam ter acesso a um conteúdo de qualidade, a um conteúdo que dê alguma contribuição naquela formação que a gente falou lá. E se o cara não se prepara? E se o cara quer ser o melhor repositor do mundo, mas sem se preparar, sem você conseguir dar uma oportunidade nele, porque ele não se prepara para isso? E hoje a qualificação ela está de graça aí, né, no celular, 24 horas por dia na mão. Agradeço de verdade, espero que eu tenha conseguido contribuir. Fico ansioso pelo segundo convite para a gente terminar. Com certeza, a nossa pauta, né? Ainda aí. A teoria da relatividade lá explica de forma bem rápida, né? A teoria da relatividade é assim: 5 minutos com a mão no fogo demora uma eternidade. Agora, 2 horas com a namorada novinha do caba passa rapidinho demais. Rápido, ou seja, porque aquilo que é prazeroso passa muito rápido. Então a gente passou um tempo aqui, quase 2 horas, um tempo muito gostoso. Eu confesso que eu aprendi muito com vocês, achei muito bacana, né? Não foi sacrifício nenhum dedicar meu tempo para isso. Espero que seja convidado, estarei à disposição aí. Agradeço de verdade, desejo sucesso. E convido aí a todos do varejo, independente se varejo alimentar, material de construção, farma, convido a todos a acompanhar o canal dos meninos, participarem dos podcasts, sugerirem temas, assuntos diversos aí para que a gente possa construir, para que vocês possam construir conteúdos aí de muita relevância para o varejo. Beleza. Queria agradecer aqui a Jailson o tempo dele, nossos patrocinadores, o César da Nordeste Balança, o Fred Seguros, o Felipe da Sanquia, nosso produto aqui, TW Alimentos, mandar um abraço para o Wilton, meu sócio, o pessoal da Crosby, mandar um abraço também e agradecer a todo mundo pelo tempo de vocês. Valeu. Beleza? Fechado.